Senta que lá vem a história. Foi o escolhido. A operação percorreu 2.000 quilômetros quadrados e capturou 90.000 prisioneiros. Ludendorff reagrupou suas forças exaustas para seguir em frente. Nessas batalhas, 838.000 soldados seriam mortos, feridos, desaparecidos ou capturados. Ninguém podia arcar com tais perdas. Mas os alemães não se recuperaram. E os Yankees finalmente estavam chegando. Aliás, já estavam lá. O que levou os americanos à sua primeira ação em grande escala foi quando um ataque repentino alemão fez um avanço sobre as linhas francesas e britânicas por trás do elevado Chemin des Dames. Pershing enviou a 2ª Divisão Americana com sua Brigada Marinha, comandada pelo general James Harbour, à área sitiada a pedido de Foch no dia 30 de maio, Dia da Memória. Chegando a Château-Thierry, passando por franceses gritando "A guerra acabou", os americanos ficaram encurralados nas margens de um rio e lutaram contra um inimigo que usava metralhadoras e artilharia. Mais uma vez, Paris foi ameaçada e novamente o governo francês resolveu partir. Os refugiados foram na frente. Pershing disse: a possibilidade de perder Paris tornou-se aparente. No dia 1º de junho, a 3ª Brigada Americana e a Brigada Marinha iniciaram a rota Paris-Metz para auxiliar os franceses. Os alemães vindos de Château-Thierry invadiram a estrada indo para Belleau, um local de caça. O general Harbour disse a seus fuzileiros: não cavamos trincheiras para nelas cair. Os fuzileiros ficarão onde estão. Foram 3 semanas de terríveis batalhas. No final, os fuzileiros podiam dizer que Belleau Wood era totalmente deles. Foi uma pequena vitória, mas que instigou a imaginação dos americanos. Foi estampado nas primeiras páginas de todos os jornais americanos. Os fuzileiros salvam Paris em Belleau Wood. Isto aborreceu o exército e ainda aborrece em alguns quartéis. O entusiasmo era grande na América. O povo sofria falta da carne, gás e luz em suas casas. Diziam a eles: lambam os selos de guerra e lambam o Kaiser. Astros de cinema faziam comícios pela liberdade e 1/4 da população adulta participou. Ludendorff ainda tinha cartas nas mangas, mas difamava os americanos em seus telegramas. O grupo é excelente, o espírito das tropas é elevado, o efeito moral de nosso fogo não permite o avanço da infantaria. Os americanos estavam espalhados em várias unidades que enfrentavam golpes desesperados de Ludendorff, que os chamava de Friedenssturm, ou Tempestade pela Liberdade ou Ofensiva da Paz. Uma grande invasão ocorreu entre os rios Aisne e Marne, como uma adaga apontada para Paris e seu sistema de comunicação. Ela teria que ser enfrentada rapidamente. Os americanos criaram um plano para restaurar a linha em julho de 1918. Usaram mais de 300.000 homens, sofrendo 67.000 baixas durante a campanha. A restauração da linha deixou os alemães furiosos mais uma vez. The stage was set
O cenário estava armado para a formação do primeiro exército americano. O sonho de Pershing em liderar uma batalha na França iria tornar-se realidade. O dia 8 de agosto de 1918 foi decisivo para Hindenburg e Ludendorff. Nesse dia, australianos e canadenses atacaram sob o comando de Haig, usando 450 tanques, vencendo os alemães. Os alemães começaram a render-se. Quando Ludendorff chegou com reforços, os soldados não os receberam com alegria. Diziam que os reforços só prolongariam a guerra. The German troops there saying that the reinforcements were simply prolonging the war. Pershing teve sua primeira chance de mostrar o que o exército americano poderia fazer em setembro em St. Mihiel. Ele atacou da maneira clássica de ambos os lados. Alguns dizem que os alemães já estavam retirando-se de St. Mihiel. Talvez estivessem porque sabiam que os americanos estavam chegando. Foch pedira que as tropas americanas se misturassem às suas forças para uma ofensiva a Meuse-Argonne, atacando a Operação St. Mihiel, mas Pershing recusara. "Você quer lutar?" perguntou Foch. Pershing respondeu: "Naturalmente, mas como um exército americano." E quando Foch insistiu, Pershing respondeu: "Pode insistir o quanto quiser, mas eu não concordo." Em 26 de setembro, os americanos lutavam em Meuse-Argonne como uma unidade com seus próprios comandantes. Meuse-Argonne foi a primeira batalha americana de fato e foi difícil. Pershing ordenara um ataque em linha, o que significava que qualquer resistência em algum setor pararia toda a linha. Mas os americanos aprendiam rápido. Pershing mudou suas ordens aos comandantes. Não teriam mais que atacar em linha. Deu iniciativa a eles. Estava ficando sem soldados e diminuiu as companhias de atiradores de 250 para 175 homens. Também começou a retirar as tropas da retaguarda e demitir oficiais. Demitiu vários comandantes de divisão e um de seus comandantes de corpo. Então, quando o ataque foi retomado em meados de outubro, os americanos puderam mover-se. Na frente americana, os alemães estabeleceram 4 cinturões de defesa de 32 quilômetros para o interior. Em um dos flancos, os alemães dominavam das alturas, observando os americanos. Foi a maior concentração de defesas que as tropas americanas encontraram em 2 guerras mundiais. A atitude de Foch era: "Vocês pediram, agora aguentem." Mas os americanos avançaram cheios de força e confiança. O general Ludendorff, anticético, quando perguntado quem venceu a guerra, dizia: "A infantaria americana." Os alemães e seus aliados caíam por toda parte, desde a frente ocidental até a Grécia e ao Oriente Médio. As novas reposições que vinham das áreas urbanas alemãs e o afastamento dos melhores soldados resultou em uma diminuição qualitativa da força do exército alemão. Ludendorff estava próximo de um colapso nervoso. Teve que enfrentar a fúria de seu staff, do Kaiser e de seu povo pelo fracasso na guerra. Os socialistas alemães agora percorriam as ruas, perseguiam o povo alemão e humilhavam seus oficiais, arrancando suas insígnias. A frota se amotinou contra as ordens do almirante Scheer de colocar navios no mar para uma última batalha. Assassinou oficiais e voltou aos portos com as bandeiras vermelhas dos socialistas hasteadas. No dia 4 de outubro, uma negociação de armistício foi enviada secretamente para o presidente americano com a esperança de que Wilson, o idealista e liberal que escrevera 14 pontos de base para a paz mundial,
fosse o porta-voz ideal contra os beligerantes franceses, britânicos e italianos. Wilson queria colocar-se na posição de árbitro mundial, juiz do mundo, capaz até de ordenar um acordo de paz. Pensava poder, se necessário, mandar também nos aliados. A linha Hindenburg estava partida. Os turcos abandonariam a guerra em 30 de outubro e a Áustria em 3 de novembro. O Kaiser então dispensou Ludendorff. O velho deus da guerra alemão colocou uma barba falsa e óculos escuros e fugiu para a Suécia. Havia acabado. Uma comissão de armistício alemã encontrou-se às 7 horas em um trem na floresta em Compiègne. E quando um alemão perguntou quais as propostas para o armistício, o Marechal Foch respondeu friamente: "Não tenho propostas a fazer." Os aliados queriam continuar lutando. Os alemães perdiam as esperanças de manter qualquer coisa. A Grande Guerra terminaria às 11 horas da manhã do dia 11 de novembro. Na retirada, os alemães destruíram cidades, plantações, minas de carvão e obras de arte. Esse ato de vandalismo foi retribuído com a exigência de que indenizassem o que fizeram, pagando 32 bilhões de dólares pelos danos de guerra. O trem imperial creme e dourado seguia na escuridão e deixou o Kaiser depois da fronteira holandesa. Ele passou seus anos de asilo totalmente renegado. Em 11 de novembro, lembrado como o dia do armistício, Hindenburg chorou e as armas da Grande Guerra calaram-se para sempre. Novamente ouviam-se os pássaros. As tropas saíam de suas fossas e piscavam diante da luz do sol. Beberam pouco. A sobrevivência já era o bastante. As frentes aliadas explodiram em alegria histérica enquanto os alemães choravam copiosamente. Um cabo alemão chamado Adolf Hitler, naquele momento guardando prisioneiros russos em Traunstein, repassava os acontecimentos do dia em seu cérebro doentio. O Acordo de Paz. Uma série de decisões feitas com a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Bulgária, a Turquia, foi assinado nos subúrbios de Paris. E esses tratados foram muitas vezes criticados. O terrível descontentamento dos alemães com ele era essencialmente por terem perdido a guerra. E perdendo a guerra, não conseguiram tudo o que ambicionaram. Isso não me parece nada surpreendente. Quando perguntado por um alemão que história contaria sobre isso, o tigre francês Georges Clemenceau disse: "Não se pode dizer que a Bélgica invadiu a Alemanha." Tentando resumir a guerra, não há como expressar o que aconteceu. Todas as viúvas, os órfãos, os membros perdidos, os milhões de mortos. Não faz o menor sentido e não há uma maneira de expressar o que aconteceu. A morte e os feridos foram o resultado da guerra. 9 milhões de soldados russos, 7 milhões de alemães, 7 milhões da Austro-Hungria, 6 milhões de franceses e 90 mil do Império Britânico e mais de 200 mil americanos em apenas 7 meses de batalha. A Grande Guerra matara 22 milhões de homens. Wilson voltou para casa para discutir longamente com o Congresso seu desejo que os Estados Unidos entrassem na Liga das Nações.
Tentava discutir esse assunto com o povo quando um derrame venceu-o na última luta da Grande Guerra que ele perdeu. Sua liga morreria sem a América. Os exércitos aliados voltaram para casa em grandes paradas. Mas o preço da guerra foi maior do que podia ser mostrado. Juntamente com tantos soldados mortos, desapareceram séculos de esperança nas possibilidades da inteligência, gentileza e grandeza humanas. Os alemães, austro-húngaros, otomanos e impérios russos terminaram seus dias no centro da Europa, e o Império Britânico foi fatalmente ferido. A inocência americana ficara no passado. O que fora perdido em arte, tesouros, saúde, gênio e alegria jamais seria recuperado. Assim como as lágrimas daqueles que esperaram para sempre pela volta dos 22 milhões que dormem sob um mundo destruído. Essas feridas não têm cura. E 21 anos depois, a carnificina começaria novamente.